Olá, meu nome é Joseval, sou PCNP de Química e seja bem-vindo ao primeiro vídeo da componente curricular de Química no canal da Diretoria de Ensino de Americana. Neste vídeo falaremos sobre o conhecimento científico em torno do uso de álcoois, sabonetes, sabões e detergentes na pele e nos objetos inanimados de nosso cotidiano. Objetivamos esclarecer às pessoas, com auxílio da ciência, como essas substâncias químicas atuam, contribuindo com a segurança e o bem-estar das pessoas. Em meio à declarada pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então eu vou minimizar aqui a minha imagem para poder apresentar a vocês uma apresentação que eu preparei. Então, ação do álcool 70 graus INPM e de detergentes, sabonetes na desinfecção e antisepsia pessoal e de objetos. Então, antes de mais nada, vamos rever alguns conceitos, ou ver pela primeira vez, caso você não tenha visto ainda. Então, desinfecção. Desinfecção é o processo de destruição de micro-organismos patogênicos ou não, na forma vegetativa, presentes em objetos pela aplicação de agentes germicidas, álcool, classificados como desinfetantes. Antisepsia, conjunto de medidas empregadas com a finalidade de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismo das camadas superficiais e profundas da pele e de mucosa, pela aplicação de agentes germicidas classificados como antissépticos. Esterilização, a destruição ou remoção de todos os organismos vivos, incluindo esporos, por agentes esterilizantes físicos ou químicos. O álcool não desempenha essa função. Então, a desinfecção seria um termo mais relacionado com a remoção de micro-organismo de objetos. E antisepsia seria a remoção de micro-organismo da pele e mucosas. A esterilização já se refere à destruição efetiva de 100% dos micro-organismos. Na esterilização se usam meios químicos e físicos. A radiação ultravioleta seria um exemplo de meio físico. E o uso de óxido de etileno seria um exemplo de meio químico, né? O óxido de etileno é um gás, o material a ser esterilizado é submetido à ação desse gás e ele mata 100% dos micro-organismos. O álcool não desempenha esse mesmo efeito. Então o álcool é mais, no caso de desinfecção e antisepsia, que ele seria usado. Características gerais dos vírus, né? Aqui no lado esquerdo nós temos uma foto do famoso coronavírus, né? E no lado direito nós temos um esquema de como seria a estrutura do coronavírus. Então, o coronavírus tem um miolo, esse miolinho na foto à direita acima, que está em amarelo, meio alaranjado, que seria o material genético, ou o DNA ou RNA, dependendo do vírus, né? Depois, tem uma camada de proteção chamada de capsídio, né? Esse capsídio é feito de proteínas. Proteínas é um tipo de substância química. E em volta do capsídio nós temos um envelope constituído, né, por lipídios. Ok? Então, na foto de baixo, à direita embaixo, aí nós temos em amarelinho lá o material genético, né? Ali seria o caso do RNA, né? Essas bolinhas pequenas, só um instante, essas bolinhas pequenas cor-de-rosa seriam as enzimas que transformam o RNA em DNA. Depois, em volta dele temos o capsídio e em volta do capsídio nós temos o envelope.
né? Destacando que tem dois tipos de vírus. Tem o vírus envelopado e tem vírus não envelopado, tá? Então a gente acabou de ver um exemplo do coronavírus, né? É o caso de vírus que tem envelope. Mas existem vírus que não têm envelopes, nem todos eles têm. Ok? E o envelope do vírus, ele é feito de uma bicamada de lipídio, né? Então tem, aqui na foto à direita a gente tem uma imagem de uma molécula de lipídio, né? Nós temos lá na ponta acima da foto um terminal de fosfato, um outro terminal intermediário de glicerol e o ácido graxo que constitui o lipídio, né? Isso tudo junto é o lipídio. Voltando mais uma vez, então aqui nós temos o fosfato, aqui o glicerol e aqui nós temos essa cauda longa aqui, feita de ácido graxo. O ácido graxo é uma molécula de carbono e hidrogênio longa, normalmente bem longa, né? E no vírus, aquele envelope, ele é formado por uma camada dupla, né? Tem então duas faixas de lipídios fazendo a proteção do capsídeo. Então vamos ver um pouquinho a respeito de etanol e isopropanol, né? Então a cadeia de etanol, a cadeia química do etanol, é uma cadeia que tem 2 átomos de carbono, alguns átomos de hidrogênio ligado a esse carbono e temos aqui um terminal com oxigênio e hidrogênio, tá? Então a molécula de etanol, a exemplo da molécula de álcool, é uma molécula polar, tá? Porque ela tem um polo constituído por oxigênio e hidrogênio aqui nessa extremidade, né? E o resto da cadeia aqui constituída de carbono e hidrogênio que não apresenta polo. A parte apolar da molécula e essa aqui é a parte polar da molécula. A mesma coisa acontece no isopropanol. O isopropanol tem aqui no meio tem um átomo de carbono também, então uma cadeia com 3 átomos de carbono e um terminal OH, terminal de hidroxila. Então, características aí do etanol. O etanol tem ação antisséptica e desinfetante, ele é mais eficaz contra vírus, baixo custo e toxicidade, recomendado para uso sobre a pele, desde que na concentração adequada. Ele é indicado para antisepsia, ou isopropanol agora, ele é indicado para antisepsia e desinfecção, é mais eficaz contra bactérias, enquanto o etanol é mais eficaz contra vírus. Ele é indicado para aplicação em objetos, custo e toxicidade específica moderados, não recomendado para uso direto sobre a pele, né? Então, os 2 álcools eles agem contra a bactéria no estado inativo e vírus envelopado. Esses são exemplos de vírus envelopados: hepatites B e C, AIDS, influenza e coronavírus. Além disso, microbactérias e fungos. Eles não agem contra vírus não envelopados, que é o caso da hepatite A e do rinovírus, e também não agem contra esporos. E vamos ver agora como que seria a estrutura de uma proteína. Nós já vimos o caso de etanol, uma cadeia com 2 átomos de carbono e um terminal OH, né? Vimos que essa polaridade do álcool, ela combina muito bem com a polaridade existente na molécula de água. Isso aqui é uma molécula de água, tá? E ele forma um tipo de ligação entre as 2 moléculas chamado de ligação de hidrogênio. Ok? Já a proteína, ela é uma cadeia carbônica e ela tem um terminal amina aqui no lado esquerdo e tem um terminal ácido carboxílico na sua direita, né? Essa cadeia pode ter tem normalmente vários átomos de carbono, né?
Quando ela se encontra com o aminoácido número 2 aqui, elas vão formar um tipo de ligação que a gente chama de ligação peptídica. Então ela vai encadeando um aminoácido no outro, né? E esse terminal aqui, OH, do dipeptídeo, ele combina, por ser polar, né? Ele vai combinar muito bem com água, mas tem uma cadeia carbônica aqui que não se combina muito bem com água, tá? Então a proteína, ela é uma ou mais cadeia de polipeptídeos. Então a proteína é um conjunto de polipeptídeos. Existem apenas cerca de 20 aminoácidos que vão dar origem a essa cadeia de polipeptídeo, né, que se combinam de variadas formas. Tem dois tipos de proteína, as globulares, que elas formam uma estrutura esférica, né? Por exemplo, as enzimas, elas são exemplo de proteínas globulares. E existem as proteínas fibrosas, que formam novelos, como se fosse novelo de lã, tá? Um exemplo clássico disso é a queratina. Então, o etanol, como que ele promove a desnaturação das proteínas e remoção dos lipídios dos envelopes dos vírus, né? Ele vai, a parte polar dele vai se combinar com a parte polar da proteína ou do lipídio, né, e vai promover a solubilização desse material. Como o álcool também tem uma afinidade bastante grande com a água vai acabar removendo esse material, né? Então o etanol, só que o etanol não pode ser usado puro, tá, gente? O etanol puro, ele é muito volátil, quer dizer, ele evapora muito rápido, né? Então existe a necessidade de dissolvê-lo em água para reduzir essa volatilidade, né? Então a água, além de melhorar a volatilidade do álcool, a água também auxilia no acesso de etanol para dissolver a camada lipídica e desnaturar as proteínas, né? Então, a atividade germicida máxima do álcool se dá na concentração de 70 graus em NPM. Então, existe uma diferença de concentração. A concentração na escala INPM é diferente da concentração na escala GL, tá? Então, o álcool INPM, ele é uma concentração que a gente chama de porcentagem em massa, né? E o GL é porcentagem em volume. Como a densidade do álcool, do etanol, é diferente é diferente da densidade da água, o que acontece? Um álcool 70% INPM seria relativo a um álcool 77% GL, aproximadamente. Ok? E o álcool também forma a tal da ligação de hidrogênio com a água, então ele tem uma afinidade muito grande com a água e é por isso que ele acaba removendo tanto o capsídeo, né, quanto aquela bicamada de gordura que tem em torno lá da cápsula do vírus, né? Então isso tudo faz com que o material genético seja exposto. E o material genético o DNA, ele também é muito solúvel em água, né? Então o vírus acaba deixando de ter chance de se reproduzir. Seguindo um pouco mais adiante, aqui à direita, a ação do sabão e do detergente, do sabonete, tá? Ela é muito parecida com essa que eu acabei de descrever para o álcool, porque ele tem uma cadeia, o sabão, o sabonete e o detergente tem uma cadeia longa, que é a polar, e tem uma cadeia, um terminalzinho que é polar, que faz a ligação com a água. Então a parte apolar do sabão e do detergente, ele se liga com a parte apolar da molécula de proteína e também da molécula de lipídio, né? E a parte polar vai se combinar com a água, então vai acabar acontecendo a remoção do material, né? Então aí em cor de rosa nós temos como é que é o mecanismo de ação
de desnaturação da proteína pelo álcool, em cor de rosa, e em azul, aqui do lado direito, nós temos como que é essa mesma ação no caso dos detergentes, né? Então dá para notar que o detergente ele desnovela a proteína de uma forma melhor do que o etanol, né? Então é aconselhável se lavar sempre com detergente à mão, sempre que você tiver exposto a alguma contaminação, né? Então aqui nós temos um esquema mostrando isso que eu acabei de falar, né? Como que seria a molécula de um detergente, né? Então a parte apolar é essa em amarelinho aí que está escrito gordura, né? Essa é a parte da cadeia carbônica longa, né? Ela vai se ligar na gordura, e a parte que é a bolinha branquinha que tem aí na micela vai se ligar com a água e acabar fazendo a remoção lá da gordura e da proteína, no caso do coronavírus, né? Então aqui tem as referências bibliográficas que eu usei para fazer esse vídeo, né? E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo em breve. Um abraço.